Boa tarde, amigos do canal Vida na Roça, Marcos Moura. Dando prosseguimento à nossa série de vídeos Como Orar, estamos aqui na parte 2, o sentido da gratuidade. É importante que, amigos, vocês acompanhem nossa leitura com muita fé. E também pedimos o seu compartilhamento e o seu like para ajudar o nosso simples e humilde canal. O sentido da gratuidade, parte 2. Uma das características da oração, que no momento creio mais conveniente recordar, é seu sentido de gratuidade. Boa parte das dificuldades que sentimos na oração se deve a considerarmos de preferência em seu aspecto utilitário, como meio para nos consolarmos, para pedirmos alguma coisa, para alimentarmos nossa religiosidade, ou para nos mantermos em forma espiritual, sempre um meio para. Talvez nos tenhamos esquecido de que a oração, especialmente a de louvor das horas, é uma celebração festiva, gratuita, não interesseira, centrada mais no louvor e na contemplação, do que na petição ou na utilidade prática. Estamos perdendo o sentido do gratuito? A sociedade em que vivemos, sociedade de consumo, nos impregnou também no aspecto espiritual de seu sentido do útil, do que serve, do que é produtivo. Tendemos a medir tudo por esse critério de contabilidade, quase poderíamos dizer de consumo espiritual. Uma comunidade religiosa se pergunta para que empregar meia hora no canto das vésperas. Um sacerdote se sente perplexo ao considerar qual é o proveito que lhe traz a recitação das horas litúrgicas. Uma família cristã talvez não encontre resposta para a pergunta se alguns minutos de oração em comum têm utilidade para ela. Porque a oração não é rentável. Ela não é medida por sua produtividade, sequer espiritual. A disposição daquele que reza não deve ser porque a oração serve para qualquer coisa. Com cantar as vésperas, com seus salmos, hinos e orações, não nos aproveita necessariamente como informação, nem como conhecimento mais profundo das Escrituras, nem nos ensina nada. Pode-se dizer também que não produz muito consolo espiritual. Além disso, não podemos medir os frutos especiais que nos podem vir de uma oração como essa. O mesmo se dá com a Eucaristia. Nos últimos tempos, talvez tenhamos pecado por excessivo mercantilismo em torno dela. Oferecemos a missa em tal intenção, para tal necessidade, ou comungamos com finalidade concreta, obter tal graça. Não é demasiado pragmatismo? Não estaríamos transformando a Eucaristia, que é ação de graças e louvor, no meio para obtermos as graças de Deus? Certamente Ele nos concederá. E em abundância. E haverá momentos durante a missa em que pedimos explicitamente, mas não essa sua finalidade primordial. A celebração da Eucaristia deve ser muito mais gratuita e desinteressada do que tudo isso. Com os sacramentos não sucede algo parecido? Deveríamos celebrar o batismo e o matrimônio não pelas vantagens sociais que nos trazem, nem pelas espirituais, mas como sinais gratuitos da fé. Do mesmo modo e com maior razão, a liturgia das horas, as orações da manhã e da tarde, laudes e vésperas
são orações de louvor. E o louvor não deve ser interesseiro, mas gratuito. História e nos acontecimentos salvadores da vida e da morte de Jesus. Sabemos louvar com cantos e hinos, em espírito poético, sem preocupar-nos com aprender alguma coisa ou com resolver algum problema que nos persiga. Simplesmente cantamos as maravilhas e a bondade de Deus. Temos o ânimo disposto para a contemplação tranquila das coisas do Espírito, do plano de salvação que Deus revelou na história, meditando com satisfação em Sua palavra, saboreando-a no silêncio interior do coração e entrando durante a oração nesse clima gratuito, não utilitário, próprio da verdadeira amizade, da emoção poética, da fruição das dimensões mais simples e profundas da vida. Se começamos perguntando, para que me serve a oração? Que proveito me traz entoar estes salmos? Já nos colocamos numa clave que impede o melhor de nossa oração. Seria como perguntar, para que serve uma área verde na cidade? Vista pelo critério da possível construção de mais blocos de apartamentos, ela é inútil, mas é o pulmão pela qual a cidade respira. Seria como perguntar, que proveito trazem para a humanidade uma flor, uma sinfonia, crianças brincando ou um livro de poesias? Não servem para nada, não são rentáveis, mas às vezes o supléfuo e o inútil são o mais necessário. Como é uma conversa inútil entre esposos ou entre amigos? Sem conversas assim, não de negócios, mas inúteis, sem o tempo perdido de uma conversa após a refeição ou um diálogo informal, não haveria clima adequado para a convivência familiar ou entre amigos. Coisa semelhante se passa com nossa oração. Ela nos é necessária, mas devemos considerá-la como gratuita, inútil em termos de produtividade. É verdade que ela nos traz instrução, consolo, luz e força para o caminho, e nela pedimos a Deus ajuda em nossos problemas. O próprio Senhor nos ensinou a rezar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas não é isso o principal. O gosto pelo festivo e pelo supérfluo. Atualmente, muitos pensadores cristãos coincidem em apontar esta falta de gratuidade como característica de nossa espiritualidade e nos convidam a cultivar mais decididamente as dimensões de festa, de celebração, desenvolvendo os valores lúdicos de jogo e de fantasia contidos na oração e na vida cristã. Basta ler os títulos de algumas obras que aparecem nos últimos anos. H. Cox, As Festas de Loucos. J. Lopes, A Liturgia Inútil. J. Mateus, Cristãos em Festa. R. Schultz, Tua Festa Não Tem Fim. T. Martens, Festa em Honra de Javé. J. Moltmann, Sobre a Liberdade, a Alegria e o Jogo. E R. Garaldi, Dançar a Vida, etc. Todos sublinham a mesma coisa, a saber, que no meio das complicações a que chegamos na vida social e também na espiritual, não devemos esquecer-nos do mais elementar, que é a capacidade de amar, de alegrar-nos em Deus, de vê-lo com olhos simples, de celebrar festivamente nossa salvação em Cristo, que não devemos transformar-nos muito prosaicamente em homo faber, em homem que entende só de máquinas e de interesses, esquecendo-nos de nossa
dimensão de homo ludens, de homem que sabe alegrar-se com fantasia e liberdade, com os valores da vida humana e cristã. Talvez seja o caso de repetirmos também aqui a palavra de Cristo, se nos tornarmos como crianças. Se medirmos a oração pelo critério da utilidade, nunca chegaremos a saboreá-la. Faltar-nos-á a disposição para isso. Continuando, amigos, deixem os likes para nos ajudar. Continuemos a nossa leitura. Quando Judas se queixou do perfume que a mulher pecadora derramou nos pés de Jesus, usou o argumento utilitário. Isso poderia ser vendido por muito dinheiro. O que lhe faltava era talvez saber apreciar o que é meramente gratuito. O detalhe delicado de uma mulher que queria agradecer a Cristo tudo o que lhe devia, desperdiçando em sua honra um perfume caro, muito caro. Micol zombou de Davi porque ele dançara diante da arca, na presença do povo. Ela também não soube apreciar o gesto totalmente supérfluo e gratuito de um rei dançando festivamente em honra de Javé. Não estaríamos também nós afastando de nossa oração o supérfluo, o gratuito, o estético, o poético? E, no entanto, os movimentos jovens de hoje voltam a redescobrir os valores do belo e das flores, da música, do happening e dos silêncios. Experimentando colocar-nos de novo em clave de gratuidade e deixando de lado o interesse, descobriremos melhor o sentido da oração. Creio que um pouco de poesia, incenso, flores, música de fundo, de fantasia criadora e, sobretudo, de sentido interior de louvor e contemplação, daria sustentação e alegria à nossa oração. Perdemos meia hora não para aprender, nem para progredir na catequese, nem para discutir métodos pastorais, nem para encontrar soluções para nossos problemas, mas para cantar e entoar louvores e salmos, para escutar e submergir-nos na palavra de Deus, para deixar-nos conquistar por ela e alegrar-nos com sua presença e também com a companhia de nossos irmãos. Tudo isso é o melhor sinal de nossa liberdade interior e da qualidade de nossa fé. Às vezes se ouve dizer, não sei rezar com esse salmo. O motivo é que há salmos que não são oração no sentido em que a entendemos. São simplesmente expressões ou lamentações ou exclamações ou recordações em clave poética. Se alguém não se coloca nessa clave, esses salmos não lhe dizem nada. É como se alguém abrisse um livro de poesias e pretendesse encontrar nele o que se encontra no livro de história, ou de ciência, ou numa novela. Ou como se alguém quisesse mudar de programa de televisão sem mudar de canal. Aqui, na oração, o outro canal é a disposição para o louvor gratuito e festivo do cristão, que se sabe filho e celebra a celebração, a salvação que lhe é oferecida em Jesus. Sei que a oração não é só isso. Nela, como na vida, há muito de compromisso e de luta. Mas isso é uma das coisas das quais mais nos descuidamos, e convido a todos a que façam a experiência de orar com esta disposição. Estou certo de que a oração lhe será mais fácil e mais íntima. Pensamento extemporâneo, gratuidade. Diálogo entre Sócrates e um discípulo. Sócrates, para que te serve aprender a tocar lira se vais morrer? Serve para tocar lira antes de morrer. Se um chimpanzé
ao voltar para casa, oferece à sua esposa 2 cocos, é um chimpanzé. Mas se no terceiro aniversário do seu casamento leva-lhe algumas rosas, já não é um chimpanzé, mas um ser racional. Porque os cocos servem para alguma coisa e as rosas não. Obrigado, amigos. Deem like e compartilhe o nosso singelo e simples canal. Conto sempre com vocês. E até o próximo vídeo, a parte 3.